Então, como ia já dizendo, boa noite a todos. Eu sou Silvia Henriques, para quem não me conhece, sou decoradora de interiores, criadora de Art Fusion Lab. Ajudo consultores imobiliários a integrarem homestaging no seu negócio e por isso mesmo criei, abri vagas para um curso para consultores no passado dia 19. Chama-se Encenar-te, portanto, quem está aqui, se for consultor, tem um comentário fixado, acedam ao link para saberem mais sobre este curso. E porquê é que eu estou aqui hoje? Porque tenho a JC Oliveira, que já o conheço já há um par de anos. Nós fazemos parte do mesmo grupo de influência de marketing digital e o JC é meu parceiro neste curso. Portanto, se a minha especialidade é homestaging, a parte de vendas é a especialidade do JC. Portanto, eu vou passar aqui ao JC a palavra para se apresentar e depois vamos aqui começar a conversar um pouco sobre posicionamento estratégico e sobre umas notícias que hoje nós vimos aqui nos jornais, que são super pertinentes, mas pronto, uma coisinha de cada vez. JC, bem-vindo, obrigada Muito por estares obrigado. aqui. Muito obrigado, Silvia, pelo convite, porque, aliás, estava a pensar quando é que seria que nos iríamos encontrar nas redes sociais, porque, ao fim e ao cabo, no fundo, tu complementas o meu trabalho, eu complemento o teu trabalho e podemos, é de facto uma mais-valia para os dois esta sinergia. Ora bem, o que é que eu faço? Eu há dias estive a pensar qual era a minha experiência mais antiga de vendas. E então, eu não vou dizer exatamente o ano, mas sei que tinha para aí uns 14 anos, em que há uma professora de português que me coloca a apresentar Gil Vicente para toda a turma. E ainda me recordo da personagem, era a Dona Brígida Vaz. Então, provavelmente terá sido nessa altura a minha experiência mais antiga relacionada com a influência dos outros. Na altura não dei importância nenhuma, o que é certo é que com o tempo acabou por ser uma experiência enriquecedora, porque acabei por gostar de falar com os outros. Na altura era um puto. É verdade, estamos em direto, não se pode dizer determinadas coisas, mas era um miúdo que tinha algumas dificuldades de expressão, e o que é certo é que com o tempo essa experiência acabou por ser de facto precursora daquilo que neste momento faço há mais de, não sei, 32 anos, por aí, 33. Portanto, sou vendedor, com V grande, porque nem sempre hoje em dia o vendedor gosta de ser visto como vendedor. Eu gosto de ser visto como vendedor. Normalmente há quem lhe chame consultor, enfim, tantos nomes. Eu gosto de ser vendedor, ok? Mas o certo é que já tens uma experiência tão vasta que sim, não és só vendedor, tu ajudas outras pessoas também. sim. Sim, eu iniciei há cerca de, o facto de ter iniciado há cerca de 3 anos não quer dizer que só há 3 anos pensava nisto. Há muitos anos que tinha uma ideia que era ajudar outros vendedores, ou seja, passar-lhes os conhecimentos que eu tinha adquirido, quer em termos de experiência, quer inclusivamente em termos de conhecimentos adquiridos. Eu sempre fui um profissional que tentou ir sempre mais longe do que aquilo que era necessário. Por exemplo,
enquanto os meus colegas fazem os cursos normais da empresa, eu sempre fazia outros cursos que ninguém sabia, inclusivamente dentro da empresa. Portanto, eu tentei sempre ir mais longe. Eu fazia sempre as ferramentas que eu necessitava, que eu sentia que necessitava, e não aquelas que a empresa me entregava. Portanto, há 3 anos lancei-me a fazer não lhe quero chamar mentoria nem coaching, nada disso, porque são termos que valem o que valem. Eu gosto de impulsionar outros vendedores, gosto de os ajudar, gosto de passar parte da minha experiência, mais do que os conhecimentos de papéis, de livros, gosto de passar a experiência, passar a informação que ao longo do tempo fui adquirindo, os muitos tropeções, os grandes saltos também, porque, como sabes, os vendedores e as vendas em geral têm os picos e os pontos menos picos, mais baixinhos, aqueles que quase que nos custa a pôr as mãos no chão para nos elevarmos. Portanto, eu já passei por tudo isso. Com 30 anos, como deves calcular, já tive um pouco de tudo. Mas há pequenas coisas que creio que fazem toda a diferença neste meu percurso. A pouco e pouco fui criando um método, fui criando formas de estar, fui criando comportamentos, fui analisando, vendo, experimentando, testando aquilo que realmente funcionava ou não funcionava, e acima de tudo tentei ser sempre coerente com os meus clientes e com as empresas que represento. Eu represento também, para além desta parte digital, eu represento também 3 empresas espanholas, uma das quais é uma multinacional, e represento a exclusividade para Portugal, exclusivamente no mercado profissional da cosmética, só para distribuidores. Portanto, tudo isto junto acabo por ter de facto uma experiência, mas a experiência vale o que vale. Eu acredito que os vendedores e determinado tipo de profissional, como tu, por exemplo, em que se esforça por ser mais e melhor, acaba por chegar a um momento em que fazer o nosso trabalho bem feito já não é o suficiente. Já temos que passar a nossa experiência, temos que passar aquele gosto que nós temos pela atividade, temos que passar todo aquele know-how, toda aquela, não lhe quero chamar sabedoria, porque é uma experiência, não é uma sabedoria. Okay? Sabedoria são aquelas pessoas que não fazem mais nada e que só pensam em como fazer melhor. Eu não, eu vivo as coisas pela experiência, experimento, naturalmente tenho que pensar nelas, mas experimento e vejo se funciona ou não. Se não funciona, depois de 3, 4, 5 tentativas, então há aqui qualquer coisa que não está bem, vamos adaptar, vamos melhorar, vamos testar novamente e vamos ver se funciona. Ok? Não sei se respondi à tua questão, mas creio que no global está... Respondeste sim. Isto. Eu vou só fazer aqui uma ponte com o bónus que tu estás a oferecer no âmbito de ensinar-te, mas depois eu queria passar aqui para estes artigos, porque acho que depois faz todo sentido todo aquele encadeamento. Portanto, o bónus, eu estava a pensar nisso mesmo, como é que eu, assim, de uma forma corriqueira, consigo explicar. Então, a venda de certos produtos tem uma recorrência maior. Eu, por exemplo, neste momento, prefiro, aliás, eu só faço compras para a minha filha e para o meu bebê numa determinada loja de roupa. Tem produtos online, é lá que eu compro. Porquê? Porque o tecido é bom,
porque, portanto, digamos assim que a engenharia do produto é muito boa, portanto as peças são desenhadas a pensar não só no conforto, mas também, por exemplo, para a amamentação. Não são todas as peças, nem todas as lojas que têm coisas específicas que não deixam de ser bonitas. E então, mesmo quando é mais caro ali do que noutra loja, aquela marca já me conquistou. Mas é uma coisa que é relativamente fácil de se conseguir com produtos de alta recorrência, não é? Porque a minha filha está a crescer, eu preciso sempre de comprar roupa, não é? Claro. Já Pronto. agora entraste aqui, não sei, eu hoje, enfim, eu não consigo dissociar a questão da formação com a questão de eu enquanto marca. Eu não sou nada se o meu conhecimento não servir às pessoas. Mas acabaste de colocar aqui 6 questões, 6 pontos, em que 3 deles são, não, 4 são vantagens e apenas 2 são características. E repara, o consumidor é mesmo isto. O consumidor procura as vantagens, não procura as características. E depois apresentaste uma outra coisa interessante que é a questão da marca. De facto, num processo de vendas, numa venda em geral, há sempre 3 tipos de confiança que são imprescindíveis para se conseguir realizar um negócio. A primeira, confiança no vendedor. Se não existe uma confiança no vendedor, e agora vamos concretamente para a questão dos agentes imobiliários e concretamente o teu tipo de produto. Se o vendedor não apresenta, não faz aquilo que está ao seu alcance para criar confiança no cliente, o cliente dificilmente vai comprar. Tu, nestes últimos lives, tu comentaste uma situação muito interessante que é a dicotomia constante, este negociar constante com o dono do imóvel, em que, por um lado, o dono do imóvel quer mostrar como ele está, porque é ali que ele se sente bem, é a sua zona de conforto, e o vendedor tem que olhar sob um ponto de vista de como é que ele vai vender aquilo da maneira como está. Uhum. E o bom vendedor é aquele que vai conseguir colocar esta confiança, vai passar esta confiança a quem quer vender, porque ele ao fazer isso está a mostrar também que ele vai conseguir vender aquele produto, porque ele só vai conseguir vender aquele produto ou serviço, neste caso estamos a falar de produto, só vai conseguir vender aquele produto quando se sentir bem com aquilo que tem à frente. Porque senão o mais certo é apresentar a primeira vez aquele apartamento a alguém, e aliás acho que é um ponto que os agentes imobiliários deveriam, os consultores, os vendedores, deveriam ter em conta. Só conseguem vender aquilo que gostam. Poderão tentar muita coisa, mas dificilmente vão conseguir vender algo de que não gostam, ou pelo menos com a segurança, com a tranquilidade, digamos, com a convicção de que estão a vender aquele produto da forma adequada para aquela pessoa que vai comprar. Mas, se esta confiança for alcançada, ele vai ter depois futuros contactos através daquela pessoa que comprou. Mas para mim a segurança existe a 3 níveis. Esta é a primeira, o vendedor. Se não há confiança no vendedor, dificilmente o negócio se vai concretizar. Porquê? Porque se não me estás a passar confiança, quem é que me vai garantir que me vais atender o telefone quando é necessário, quando quisermos marcar a escritura, enfim, uma série de questões. Este é o primeiro ponto, a segurança no vendedor. Depois a segunda segurança é a segurança na marca, na empresa, em quem trabalha lá. Repara,
Este foi o terceiro ponto que tu, aliás, o último ponto que mencionaste, a marca. Aquela marca em concreto. Até podem ter maus produtos, mas aqueles que experimentaste são bons. E mesmo que um dia aconteça qualquer coisa com um dos produtos, tu vais dar um pequeno desconto, porque já experimentaste muitos outros produtos que funcionaram muito bem. Aquele ali houve qualquer problema. Tudo bem, estamos sempre sujeitos a isso. Mas vamos ultrapassar essa questão. Portanto, confiança na marca. E a terceira, naturalmente, a confiança no produto. Eu gosto de colocar a do produto em último lugar, porque se as outras duas não estiverem bem sólidas, dificilmente vais conseguir apresentar um bom produto. Não há bons produtos em más marcas durante muito tempo. Agora, o contrário pode acontecer. Porque estamos sujeitos a isso. Nada é eterno. E eu, portanto, creio que aqui este é o primeiro ponto. As três confianças, para mim, são imprescindíveis em qualquer tipo de negociação. Mas, se é um vendedor que quer ser vendedor durante muito tempo, tem que cultivar muito bem este primeiro ponto, ou a primeira segurança, a segurança dele a vender. Porque se formos a fazer uma pesquisa, uma consulta, iríamos encontrar que poucos são os vendedores os bons vendedores. Poucos são os bons vendedores que passaram muitas vezes por marcas, ou de muitas marcas. Normalmente são bons vendedores que se aguentam durante muito tempo na mesma marca. Mas há muitos que passam a ser conhecidos como o senhor X marca. Porquê? Porque é aquela pessoa que dá a cara, é ela que entrega o cartão, é ela que atende o telefone quando as coisas não estão bem. É ele que é convidado para o jantar ou para um casamento de um filho de um cliente. Portanto, é alguém que de facto marca aquela relação comercial e que muitas vezes começa por uma relação comercial e que depois evolui para uma relação pessoal em muitos casos. Mas há aqui um fator tempo, implícito que difere esses pequenos produtos de menor valor, digamos assim, que é o caso de roupa, não é? De produtos de maior valor e de menor recorrência, que é o caso de imóveis. Então aqui este fator tempo, o que é que eu quero dizer com fator tempo? O consultor tem, digamos assim, ou por outra, o vendedor de produtos de maior recorrência, digamos que tem mais tempo para criar confiança. Sim. Os vendedores de produtos de menor recorrência, que é o caso de imóveis, junto do proprietário X, têm também, eventualmente, um histórico de boas relações com antigos proprietários, mas com aquele proprietário em concreto tem uma margem de manobra em termos de temporais de criar confiança. Portanto, tem que se munir de outras estratégias. Exatamente. Além do fator tempo, porque não tem esse tempo, não tem o tempo da pessoa. Gostei agora de calças, agora compro uma camisa, não é? Sim, mas mais uma vez a questão da confiança torna-se ainda mais importante com essa situação, porque se temos tão pouco tempo para criar essa relação de confiança, se não a conseguimos conquistar logo nos primeiros contactos, quando é que se vai fazer? Os vendedores que estiverem mais bem preparados. Tal e qual. Ou seja, o menor tempo para se conquistar essa confiança tem que se aumentar as possibilidades de criar esse tipo de confiança. E existem várias e seguramente iremos
comentar, se calhar não hoje, mas depois digamos, no evento que vais criar. Mas eu acredito muito nesta questão da confiança, principalmente quando se trata de recorrência. Mas atenção, existem outras formas de criar isso. Tal e qual como nós neste momento estamos os dois a colaborar, estando em negócios completamente distintos, ou ontem, por exemplo, a Maria Rebolo com um outro segmento que de alguma forma estava, digamos, já tem a experiência da parte imobiliária, eu não. Para além de ter andado à procura de imóveis e ter aprendido muito com alguns erros também, isto sendo o vendedor uma vez, depois ficamos para sempre, não há outra hipótese. Mas a questão do vendedor de longo tempo ou de grande permanência num determinado mercado permite que ele seja especialista e cria determinadas características, características talvez não seja o termo mais adequado, cria determinado tipo de ferramentas e relações que lhe permite conseguir ganhar mais contactos, mais leads, sem forçosamente darem lugar a uma venda imediata. Ou seja, quanto mais, exatamente, Maria Rebolo, uma vez vendedor para sempre. Olha, e os nossos filhos são os melhores exemplos, que quando eram pequeninos começaram a chorar e pronto, e souberam logo como é que conseguiam captar a atenção do pai e da mãe. É precisamente assim. Mas o vendedor de longa duração, aquele de maratonas, é aquele vendedor que não está preocupado com a venda imediata. Não é aquele vendedor que tem que fazer um desconto de mais 1% para conseguir um negócio. Aliás, eu não acredito nesses negócios de 1%, não é assim que eles funcionam. Mas se, pelo contrário, um vendedor de carros, nem sequer vou para não ser assim muito com a parte imobiliária, vamos para carros. Se um vendedor de carros, todos os anos, enviar um mail, um SMS, um postal, seja o que for, pelo aniversário, pelo Natal, pelo aniversário das filhas, enfim, pelo aniversário da própria empresa, pelo aniversário do próprio stand ou da própria marca, tudo isto serve como um ponto de contacto. E é este investimento ao longo do tempo que faz com que o cliente não perca a relação, não perca aquela relação, isso mesmo, aquela confiança. É ele que lhe está a criar ao longo do tempo a necessidade, sem se aperceber. Porque normalmente há estatísticas sobre isso, nem toda a gente muda de carro só quando o carro avaria de vez. Há pessoas que mudam de carro cada 2 anos, cada 4 anos, sim, cada 8 anos, cada X mil quilómetros e, repara, este é um exemplo de como podemos manter a relação. Vamos concretamente para a parte imobiliária. Se eu tenho algum tipo de relação, sei que a pessoa está num T2 e que entretanto nasceu mais uma criança, como é o teu caso, mais uma menina, o que é que vai acontecer? Provavelmente vais ter necessidade de mudar de casa. Ou não, mas provavelmente sim. Provavelmente sim. Então, se houver aquele contacto ao longo do tempo, quem será a primeira pessoa de quem te vais lembrar para vender ou para comprar o local onde estás? Neste caso, vender o local onde estás e procura de um outro exatamente, local. Exatamente. É a quem cria relações. Aliás, há uma coisa que eu gosto muito de falar, que é os negócios humanizados. Exatamente. Não é? Exatamente. Baseado nas relações, porque é tal coisa, as pessoas procuram esse lado mais
caloroso, mais humano do relacionamento, e até em certa medida estão dispostas a pagar mais por isso. Exatamente, exatamente. E isso é a parte interessante que nem sempre as pessoas se apercebem. É um mercado completamente diferente, é um mercado de recorrência, mas eu tenho negócios com alguns clientes onde, passados poucos minutos, eu também proporciono essa situação, mas passado poucos minutos os clientes começam-me a perguntar preços, descontos, mas assim de uma forma, ok, mas fulano faz melhor, e eu sou muito comedido nessas coisas. Olha, eu acho que estamos às vezes a perder tempo. Porque eu não vou fazer as condições do meu colega porque o meu produto é diferente e ele não vai fazer melhores condições só pelo facto de me ver aqui. Portanto, você neste momento já está com boas condições, por que razão é que está a tentar obter melhor? E eu tenho que ser frio, tenho que ser duro, porque o meu produto está à venda, é uma realidade, está para ser comprado, é uma realidade, tem em estoque, eles têm que ser vendido, mas não tem que ser vendido ao preço que me quiserem comprar, tem que ser comprado pelo valor que ele tem. Pior ainda, quando me compram porque faço mais barato, eu estou sujeito a que o vendedor a seguir venha e faça mais barato que eu. Aquele produto não está a ser defendido por ele, está a ser defendido pelo preço que ele tem. E é uma das coisas que eu abomino, que é o preço. As coisas têm um valor e se esse valor não é pago, depois as pessoas poderão considerar é um valor demasiado elevado para aquilo que me entregam, ou um preço demasiado elevado para o valor que me entregam. Aceito isto. Ou que estou disposto a, não é? Porque às Por vezes há exemplo, essas limitações, eu queria muito, mas não consigo. por exemplo, mas a questão é o que é que nós estamos de facto disponíveis e o que é que queremos obter. Agora, não podemos obter uma coisa muito boa por um preço, e aqui estou a falar de preço, um preço demasiado baixo. Infelizmente as coisas não funcionam dessa forma. Não funciona. E portanto, mesmo que funcione a primeira vez, é algo que tende a acabar rapidamente, porque não funciona assim. Cada produto, cada serviço tem custos associados. E portanto, por muito que nós queiramos, não é possível. Exatamente. Okay? Olha, nós temos estado aqui a falar, ainda não fomos às nossas reportagens. Nós, nós estamos aqui a falar, e isto resume-se numa expressão, que é posicionamento estratégico, que é como é que o vendedor X se distingue então do Y, do Z, e é precisamente essa coisa de o valor da pessoa, o valor do serviço ser muito mais importante do que o preço em si, digamos assim, isto para resumir, não é? Olha, então... eu vou-te responder com uma pergunta, perguntando, não há nada que dê melhores resultados do que perguntar. Se o vendedor pergunta quais são as necessidades, se ele tenta saber o que é que de facto o cliente dele procura, o que é que, neste caso o vendedor de um imóvel, o que é que ele quer fazer, ele pode aconselhá-lo. Quem é o técnico não é o vendedor da casa, do imóvel. O vendedor é o consultor imobiliário. Ele é que sabe, ele é que lhe pode dar as melhores dicas do que é que tem que fazer para vender mais facilmente aquele imóvel, a não ser que o vendedor do imóvel
tenha chamado o consultor só para o chatear, só para o fazer perder tempo e eventualmente querer ali algum tipo de dicas para, enfim, para tentar fazer outra coisa qualquer. Acontece. Não digo que não, não digo que não, mas não é o tema. A questão é, Sim. a questão é, de facto, como é que ele se consegue diferenciar da concorrência? Isso mesmo, sendo diferente, fazendo as perguntas certas, as perguntas inteligentes, fazendo um conhecimento prévio, se possível, do cliente, conhecendo melhor o apartamento, ou, enfim, o imóvel, conhecendo determinado tipo de características que podem ser uma mais-valia a quem apresentar, ou a quem vai apresentar aquele imóvel. Se bem que tens outras pessoas que são provavelmente melhores em termos das vendas ao nível do imobiliário, mas no meu ponto de vista, de facto o conhecimento é criando essa confiança. Se as pessoas não têm confiança, não conseguem vender. Ou comprar, neste caso, depende daquilo que se estiver a fazer. Exatamente. Agora, como é que, vamos considerar este exemplo concreto, tu tentavas que eu fosse colocar, atenção, não sou consultor comercial, não sou consultor imobiliário, não pretendo ser, está bem? Portanto, não estou a fazer concorrência a ninguém, ok? Mas vamos considerar que colocavas o teu imóvel à venda e que eu ia tentar fazer angariação. O que é que me interessa saber? Tudo me interessa saber, mas o que é que me interessa saber que aquele imóvel que está pintado há 3 anos? Não, interessa-me saber que tipo de tinta é que foi utilizada há 3 anos para saber se está na altura de renovar a tinta ou se pelo contrário pode apresentar isso como uma mais-valia aos futuros compradores interessados ou interessados compradores. Interessa-nos saber a qualidade do tipo de material que foi lá utilizado, se for possível saber. Interessa saber se existe alterações à planta original. Interessa porque isto são coisas que vão afetar a pessoa que vai comprar o imóvel. Se estes detalhes forem esquecidos, tu não sabes a pessoa que vai para lá se está interessada em fazer alguma coisa e se necessitará daquelas plantas, por exemplo. Portanto, o posicionamento é ser especialista. Exatamente. Tentar conhecer ao máximo não só a pessoa, a família. Aliás, mais uma vez, e socorrendo-me dos teus exemplos, aquele exemplo que ontem, creio que foi a Maria Rebolo que comentou, de que quando se vai visitar uma casa, propositadamente as roupas estão fora do sítio, ou os brinquedos não estão arrumados, e portanto vê-se logo que há ali uma anti-estratégia para vender ou não a casa. Portanto, exatamente. Ter esta atenção aos detalhes faz com que as pessoas sejam vistas de uma outra forma. Se o vendedor ou o consultor, se ele tiver um outro tipo de postura ativa e fizeste muito bem esse tipo digamos, de necessidade que os consultores têm de serem firmes nos seus propósitos, serem firmes nas suas posições quando estão a angariar, porque eles são os especialistas. E exatamente. Como é que eles podem ser mais especialistas que os outros especialistas que vão lá a seguir tentar angariar? Fazendo as perguntas certas, fazendo as perguntas que o vendedor muitas vezes não estaria à espera. Por que razão é que quer sair desta casa? Ela apresenta-se em tão boas condições, não, sabe, é que tivemos aqui um problema ou estou à espera de… Repara, eu não perguntei isso.
Eu perguntei porque é que ele queria sair da casa, não se a casa ia ter algum tipo de problemas. Exato. Já viste a diferença? As pessoas tendem a justificar-se em determinadas situações. Esta é uma delas. Dificilmente alguém, se perguntares diretamente, dificilmente alguém vai dizer que, por exemplo, aquele parapeito está prestes a cair, mas provavelmente vão dizer, não, é por uma questão de segurança, as crianças encostam-se ali muitas vezes e eu tenho medo que elas caiam. Entendes? São estas pequenas diferenças, estas pequenas nuances de linguagem, que a Maria Rebolo vai comentar seguramente no trabalho dela, que fazem muita diferença a quem vai angariar. Exatamente. Porquê? Porque pode inclusivamente depreciar o imóvel, precisamente por depreciar o imóvel relativamente ao vendedor. Portanto, mostrando que, atenção, se isto é perigoso para si, seguramente será perigoso para a pessoa que vem. Portanto, eu não sei, mas provavelmente se fizéssemos aqui este arranjo, se fizéssemos isto, pelo menos mostrávamos que da sua parte que houve essa preocupação, que não é por esse motivo que vai sair. Exatamente, exatamente. Olha, há 3 anos, em vésperas de pandemia, mal eu sabia que queríamos ficar confinados. Andava à procura de casa e num dos apartamentos que fui, as coisas estavam a correr assim mais ou menos bem, não era bem aquela localização, enfim. Havia prós e contras. Sim. Mas pronto, não estava assim a encantar muito, eis senão quando descubro aquelas pecinhas das janelas de correr, Sim. partida. Era assim, isto é uma coisa fácil de se resolver. Eis senão quando o meu olho começa a ficar tipo raio-x, já assim. Depois Claro. começo a descobrir montes de coisas. Descobri que afinal tinha havido uma inundação, alguma máquina que vazou água e pronto, estragou as madeiras, e o consultor soube explicar muito bem que o proprietário sabia da situação e que estaria disposto a fazer então essa obra. A minha questão, na altura, claro que não a coloquei, não é? Porque já tinha decidido, quer sair daqui, não quero, esqueça, já estou perdida aqui tempo, mas que o proprietário estaria disposto então a fazer aquele arranjo. Mas depois depois só se anda à procura de defeitos, não é? Depois Claro. descobri que afinal a casa de banho tinha problemas de infiltração. Eu julgo que não seria problemas de infiltração, mais uma opção relacionada com o tipo de revestimento utilizado ali, que não permitia que houvesse respiração, que houvesse a evaporação de maneira correta e a extração através do exaustor. Em conclusão, o consultor não fez o seu trabalho em dizer, atenção, e cá aquele tipo de consultor que quer é que o contrato de mediação seja assinado porque é uma mais-valia, é uma hipótese de negócio que está em cima da mesa, e há aquele tipo de consultor que zela precisamente pelo produto que vende. Claro. E esse tipo de consultor teria dito ao proprietário, atenção, isto mais tarde ou mais cedo vai ser descoberto. Portanto, essa é uma, não é? Porque vai acabar por afastar as pessoas, o imóvel vai acabar por se arrastar no tempo, e isso
prejudica, digamos assim, que a A própria reputação. imagem de venda do produto, sim. Sim. E que, enfim, que às vezes com se calhar, se o consultor te tivesse dito, olha, você antes de pôr à venda, arranja aquela janela, isto é uma coisa que no aqui até se vende barato, arranja aqui estas madeiras, Eu até faria mais. Eu se estivesse no lugar, quer do consultor, principalmente do consultor, aquilo que eu faria era o seguinte: vamos fazer uma relação exatamente das coisas que necessitam de ser revistas. E quando lá fosse alguém, olha, já aqui temos a relação, já aqui temos o orçamento, já temos as pessoas certas para vir aqui fazer o trabalho, só gostava de saber mais uma coisa. Gostava de saber se concorda com estas reparações ou se quer fazer mais alguma reparação à sua medida. Repara, está a ultrapassar as expectativas. Foi correto com o comprador e com o vendedor, porque apresentou as coisas como elas são. Repara, vamos considerar precisamente o contrário. Vamos comparar a situação. O que é hoje vendedora era compradora. Como é que ele ficaria numa situação dessas? tal e qual. Eu gosto de me colocar na posição do meu cliente e, neste caso, o mediador deveria fazer esse tipo de trabalho. Repara, ele considerou, provavelmente na sua inocência, que fez um excelente trabalho. Ele já ia preparado, já sabia que havia aquelas coisas que tinha que reparar e até já estava preparado para te dizer exatamente o que é que tinha acontecido. Agora, foi a forma mais adequada? Esperar que fosses tu a analisar para nessa altura oferecer um valor, digamos, mais baixo? Eu creio que não. Ou pelo menos não vejo as coisas nesse sentido, mas havia outras formas muito mais práticas de manter o vendedor e o comprador satisfeitos, sem dúvida. Exatamente. E essa atenção a esse pormenor é isso que faz então toda a diferença entre este consultor que é mais atento, que procura de facto, procura no fundo, mais do que a venda, procura então a satisfação das pessoas. Confiança. Já reparaste que damos aqui muitas voltas. A falar sempre da mesma palavra, mas é verdade. Tudo se resume sempre à mesma, a confiança. Olha, tenho aqui já destacado aqui estes 2 artigos que nós falamos. Tu falaste-me, eu desconhecia este artigo. Isto é, não sei quando é que ele foi escrito. Foi escrito hoje. Está na ZAP. E então é sobre o facto de haver esta previsão de que Portugal poderá ser a primeira bolha imobiliária a explodir. Eu não confio totalmente, 100% nessa fonte, está bem? Estamos aqui, desde já, a apresentar um disclaimer, porque apresentam sempre as informações de forma algo sensacionalista, está bem? E, portanto, quero retirar um pouco. Agora, o peso, onde há fumo, exatamente, mas onde há fumo, há fogo. E, portanto, o facto de ser o primeiro, ser o segundo, ser o terceiro, não importa porque vai dar asneira. Portanto, vai acontecer aqui um problema no mercado, vai acontecer aqui problema que aumentamos, atenção, não é o meu ponto de vista vir para aqui fazer análise de preços de maneira nenhuma, não é o meu setor, não é isso que eu quero, mas
Eu, enquanto consumidor, vejo que os preços poderão sofrer alterações. E, portanto, quem está a pensar comprar, vender, o teu produto, o teu serviço, faz todo o sentido que seja apresentado e consumido. Porquê? Porque poderá ser a diferença entre comprar bem um produto ou comprar ou vender mal um produto. Mas eu Exatamente. acredito que os consultores, eu acredito que inclusivamente ontem no Teu Direto estava aqui não sei se hoje está, se estiver que se acuse, por favor, mas ontem estava uma consultora imobiliária que… A Cristina, salvo erro. Cristina, sim, que apresentou uma série de coisas uma série de ações que ela fazia no dia a dia, onde mostram claramente que havia ali um interesse nos clientes que ela trabalhava. E os consultores, os vendedores, seja qual for a área, têm que ir sempre mais longe, se querem ser diferentes, têm sempre que ir mais longe do que aquilo que é esperado deles. Exatamente. Quando olhamos para essa notícia, em que Portugal pode entrar numa bolha, o importante não é que seja Portugal ser o primeiro a entrar na bolha, é que Portugal, e depois o que há que ver é o que é que vem lá no meio, no miolo, que é a questão da percentagem de empréstimos a taxa fixa versus taxa variável. Essa é que é a verdadeira questão. Depois, se os preços são mais altos, mais baixos, tudo bem. Agora, é o risco que existe, e eu creio que a verdadeira notícia é essa, o risco que existe atualmente para muitos imóveis que estão no mercado. E, para mim, o que é importante aí é para que os consultores neste momento se apercebam dessa notícia, dessa informação, e eles próprios podem ser os primeiros se tiverem a sua lista de leads, a sua lista de contactos de longa duração, eles serem os precursores do mercado, eles serem os primeiros a dar digamos, a sensibilização do mercado deles sobre as possibilidades e, ao mesmo tempo, os riscos que estão a chegar. Exatamente. Foi nesse sentido que eu achei interessante o artigo, e não propriamente sobre a questão das crises. As crises são cíclicas. Haverá sempre, mas há Sim. aqui um pormenor importante que eu depois, nós a falar, assim, mas espera lá, isto para aí há uns 15 dias atrás ou mais, li uma notícia muito interessante também. Então é assim, as pessoas vão sempre precisar de casa, ponto. Sim. Esse é um ponto. Segundo ponto, esta crise, eu também não gosto muito da palavra crise, é uma coisa que não tem a mesma intensidade em todos os setores. Portanto, há setores que estão a crescer de facto. Uhum. E o negócio imobiliário está a crescer, basicamente, no meu ponto de vista. Portanto, se houver aqui consultores que discordam, por favor, corrijam, não é? Ou comentem, não é? É o segmento médio alto e alto que está que é a sustentar tudo isto. O outro vai um bocado atrás, de arrasto. O que é que acontece? A notícia que eu li aqui há dias foi do Expresso e dizia que, aliás, eu não sou assinante do Expresso, portanto eu só consegui ler o primeiro parágrafo da notícia. Muito bem. Mas foi o suficiente para eu perceber, aliás, no fundo, corroborou aquilo que eu tenho observado por aí, e é as pessoas estão à procura de
de casas cada vez mais pequenas, ou seja, trocam a sua casa grande por outra menor. O que não está aqui dito, mas eu também vejo é em relação à localização, não é? Porque o Cada facto de vez mais estar longe dos grandes centros. fora do centro, de facto estar fora do centro às vezes é sinónimo de quase 50%, quase Sim. 50% menos, que foi o meu caso. Eu estou a 40 Uhum. km de Lisboa, e consegui uma casa que acho que nem uma garagem de Lisboa faço Claro, com este valor. claro. Portanto, o que eu vejo de facto são o segmento médio. O que está a acontecer é pessoas a reajustarem-se para manterem aquilo que é um bem essencial, que é a casa, mas, por outro lado, a tentarem tornar esta responsabilidade financeira ou Menos este difícil. encargo mais sustentável. Exatamente. Portanto, e aqui há um ponto que é muito importante, que é do ponto de vista do comprador, não é? Se ele decidiu comprar casa, eu já tinha dito isto ontem e é uma coisa que eu repito muito. Aquele comprador que decidiu comprar casa já tem o trabalho de casa feito, já sabe quanto é que pode dar de entrada, já tem a história do crédito praticamente pré-aprovado, já sabe qual é o banco, já sabe com que linhas se há de cozer. Portanto, a questão não é se vai comprar casa, a questão é qual casa é que vai comprar. E aqui é que o consultor é a peça-chave. É ele que vai dar a cara e vai dizer desta montra, destes 5, 6, 7, 8 imóveis que estão aqui, eu tenho este imóvel que tem, enfim, que tem este aspecto, não é? Sim, mas eu, Sílvia, mais uma vez, eu antes de chegar a esse ponto, eu tinha que criar confiança em mim primeiro, porque senão o comprador, neste caso, ele iria sempre pensar, não, ele quer-me vender aquilo que quer e vai-me apresentar só aquilo que… se nós, pelo contrário, se nós fizermos a aproximação ao cliente e soubermos exatamente quais são as necessidades dele, porque repara, nós enquanto clientes, nós, mais do que como clientes, nós enquanto negociantes, nós temos sempre a tendência de depreciar aquilo que queremos comprar para poder comprar mais barato, e temos sempre a tendência de aumentar, de valorizar aquilo que queremos vender. Uhum. Sempre. É normal. Portanto, se o comprador, aliás, perdão, se o consultor fizer bem o seu trabalho de casa, ele quando for apresentar aqueles 6, já retirou 60 antes. E, portanto, para isso ele necessita de facto de passar algum tempo a detectar como que um funil onde se for por aqui, um guião, no fundo, talvez seja o termo mais adequado, um guião. Se me responder a isto, então eu tenho estas hipóteses. Se me responder aquilo, eu tenho estas hipóteses. E, portanto, vamos agora conjugando todos estes detalhes para saber exatamente e fornecer um serviço à medida. Como é que o vendedor poderá ter este posicionamento estratégico? Eu conheço pessoas que trabalham exclusivamente imóveis a partir de um determinado valor. Abaixo daquele valor, pura e simplesmente não trabalham. E aquilo que acontece com alguma frequência, principalmente com uma pessoa que eu conheço pessoalmente, esta pessoa, neste momento,
ela tem uma grande dificuldade em conseguir angariar imóveis, porque não existem para o preço que ela vende normalmente. Ela tem clientes, mas não tem vendedores. Vendedores de imóveis, não tem imóveis para poder comercializar. Então aquilo que ela fez, alargou a zona de trabalho dela. Portanto, o posicionamento estratégico, há pessoas que se posicionam por zonas geográficas, há outras que se posicionam por rural ou urbano, há outros que se posicionam, enfim, eu acho que as pessoas se devem posicionar onde se sentem bem. E há pessoas que não se posicionam com medo de perder negócios, também há esse caso. E eu acho que é pior. Que é um erro, isso. É um grande erro. É porque acabam por nunca ser especialistas de nada e acabam por nunca ser contactados por ninguém, digamos, que possa eventualmente fazer uma parceria. Porquê? Porque não são vistos como especialistas. Que pessoa é aquela que me vai... o que é que ela me consegue trazer? Vai-me trazer problemas. Existe uma percentagem muito interessante, que é a lei de Pareto, ou a regra de Pareto, que diz que 20% dos nossos clientes nos dão 80% dos resultados. Mas 80% dos clientes normalmente trazem-nos 80% de problemas. Ok? Os 20% normalmente não te trazem 80% de problemas. Muitos deles nem sequer te trazem problemas. Exatamente. Okay? Eu sei que não utilizei o 20-80 e o 80-20, mas foi propositado, ok? Porque esta é a questão do posicionamento. O que é que as pessoas realmente querem fazer? O que é que elas estão disponíveis para fazer? O que é que elas estão disponíveis para passar para o seu mercado? Como é que elas estão a pensar construir o seu mercado? Pura e simplesmente apenas ir só aquelas pessoas que entram pela porta? Ou pelo mail, ou pelo, enfim, porque colocaram um anúncio todo bonito em que a pessoa depois vai lá ver e vê que não é nada daquilo que viu na internet e, portanto, repara, confiança, mais uma vez, a pessoa que vê algo na internet, que pensa que olhando pela janela que vê um jardim e quando chega vê um contentor do lixo, repara, não pode ficar satisfeito. Claro que não. Há uma descredibilização, um descrédito total no trabalho daquele consultor. E mesmo que o consultor a seguir vá apresentar-lhe mais 10 imóveis, todos eles melhores do que aquele, ele não vai ser, lamento, a agenda não me permite. E repara, é que se houvesse pouca concorrência depois, é que cada consultor ele tem que ser de facto bom, hoje e sempre, na primeira e na última visita, no primeiro e no último contacto. Ele não pode ser amador. Ele tem que estar sempre ao seu melhor nível. Tem que se posicionar estrategicamente como um especialista, como alguém de confiança. É neste sentido que eu coloco muitas vezes este posicionamento estratégico. Alguém que não vai ao sabor da corrente, alguém que sabe exatamente aquilo que quer fazer, o que vai fazer, quando é que vai fazer, como vai fazer e com quem vai fazer. Exatamente, sem o tal medo de perder negócio, porque muitas vezes é o facto de defender tão bem, o facto de o consultor defender tão bem o seu serviço, não é? Junto do proprietário, é isso é que o vai distinguir dos outros colegas. Claro. Repara que muitas vezes é a forma como a pessoa se apresenta
que faz toda a diferença. Uma vez que, pelo menos, aquela consultora hoje não colocou aqui nenhum comentário, portanto, vou deixar a dica que trazia propositadamente para a tua aula, ok? Se ela estivesse aqui hoje, eu dava-lhe. Mas a questão do consultor ser profissional em qualquer momento. Se, tal e qual como tu agora disseste, de ele ser bom em todos os contactos. Quando o consultor é muito bom a receber a pessoa, mas depois não vai olhar ou não vai questionar sobre determinadas questões que viu no imóvel, ou se aceita uma fotografia que o vendedor do imóvel lhe entrega. Com os gatos, com a trouxa de roupa em cima da cama. O que for, aquelas... Com a vassoura. Todos aqueles exemplos que apresentas só está a mostrar a sua falta de dedicação, a sua falta de profissionalismo, a sua forma de estar inadequada para a atividade que está a fazer. Repara, quando vais a um banco, estás à espera que as pessoas estejam de gravata. Eu, enquanto vendedor, uma ou outra vez utilizo a gravata, mas acho que está em desuso. Aliás, muitas das empresas, mesmo multinacionais, pedem para os vendedores, enfim, existe uma certa ordem, mas não tem forçosamente que ser gravata, ok? Mas a questão é esta: quando vais falar com alguém, aquela pessoa pode te impactar positivamente ou negativamente. Estamos a falar concretamente dos consultores. Positivamente vai muito mais facilmente angariar, pela tal questão da confiança, vai muito mais facilmente conquistar aquela angariação. Se, pelo contrário, aceita tudo aquilo que lhe entregam, repara, assim como é desta forma para angariar, vai ser desta forma para vender. Exatamente. Qual é a confiança que ele está a passar? Pouca ou nenhuma. Eu sei que existem pessoas que são muito boas a angariar e outras que são muito boas a vender. Não me compete estar a fazer juízo de valor dessa situação. Mas é uma realidade que as pessoas podem se especializar em determinado tipo de ação. E aí, exatamente, eu sou o primeiro a dizer, sim senhora, está correto. Ok? Portanto, tal e qual como tu, quando falas de homestaging, em que apresentas logo só com uma foto, apresentas ali logo meia dúzia de coisas que te chamam a atenção. Uma que não me posso esquecer é aquela da tomada a cair, aquela tomada assim, pronto, aquela, fiquei completamente... Era uma tomada... Como é que é possível? Foi numa das aulas, já não me lembro qual foi. Eu creio que foi na segunda. Na segunda, e então aquilo era de facto, uma vez vista aquela tomada, gravada para sempre. Olha, sabes o que é que me faz lembrar? Sabes aquela música dos, como é que é? Meme Network? Acho que é dos Meme Network. Eu não consigo ouvir outra coisa que não seja cavalinho na feira a comer. Não consigo. Bem, eu posso ler a letra, eu não faço a mais pequena ideia do que eles estão a dizer. Ouvi aquilo uma vez, fixou-se, é o mesmo. Até aquela tomada fixa. Ou naquela casa que eu achei tão engraçada, mas não para vender, para servir de museu. Aquela com as girafas. Sim, sim, aquela com todo aquele material importado da África, não é? É aquela, muito gira, sem dúvida. Giríssima, mas para cobrar bilhetes à entrada e ver a exposição. Exatamente. Ou pelo menos ali aquele local, aquele espaço só para isso. Uma visita guiada à sala principal. Mas
O David E eu está-se a acho, rir. eu acho que o grande Depois eu problema mostro, David, se tu não estiveste aqui a assistir à aula, é, depois eu mostro porque é hilariante mesmo. é completamente. Mas atenção, super bonita, hein? O material em si, de qualidade, sem dúvida, com gosto. Ou seja, Com gosto, havia mas gosto na compra, não havia era gosto na colocação das coisas, e na exposição. precisava do triplo do espaço, no fundo. Exatamente, exatamente. Para dar, inclusivamente para aquelas peças poderem ser valorizadas, porque justificava-se pela beleza delas, enfim, era uma fotografia, mas pela beleza justificava outro tipo de apresentação, outro tipo de realce. Mas voltando à questão do posicionamento estratégico, eu creio que grande Meu parte. Deus, Maria! Opa, A Maria está a dizer que teve um apartamento pintado rosa-choque. Até a uh, cozinha era rosa-choque. ok. Eu acho que não há ainda nenhum clube que utilize essa cor, um clube desportivo, mas provavelmente existe, não sei, não sei. Mas há de tudo, e portanto, mais uma vez, se dá aqui a razão e o valor ao teu produto, ao teu serviço, em que, como é possível vender um apartamento assim com esta cor, rosa choque? Já a rosa é É, difícil, rosa é, choque então, é possível, só tá bem, mas que demora qual é, imenso tempo a vender e o proprietário vai perder dinheiro, quer em termos de tempo, quer em termos monetários, de valor absoluto, com aquele apartamento, quando claro, bastava provavelmente o consultor mostrar aquela atenção, porque isto é uma coisa que ah, 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 trazendo que eu também gosto muito desta expressão, que é trazendo o proprietário para um lugar de empatia para com o comprador e olhar o seu próprio imóvel do pelos cliente. olhos do comprador. E então aí Certo. sim vai sair em minha perspectiva, não é? E vai ter aquela visão exterior e vai conseguir perceber então onde é que o consultor está a chegar com esta proposta ou com este reparo Exatamente, de exatamente, atenção, esta cor não ajuda em nada não é nada. e com Repara, um pequeno eu investimento coloco, em pintura faz toda justifica a plenamente, diferença, claro. justifica e resolve ali já muita coisa. E mais dois aspectos. Primeiro, é um fator adicional para quem está a comprar e ao mesmo tempo para o consultor mostrar que houve preocupação em tratar a casa logo de imediato com aquela situação, com aquela cor, com aquela renovação, mas eu vejo isto sob um ponto de vista comercial. Pensa o seguinte, se o nicho de pessoas a quem vais dirigir-te, se ele é muito pequeno, a dificuldade é maior e o valor teoricamente deveria ser maior. Se o mercado é muito grande, naturalmente que o valor vai diminuir. Aqui neste caso concreto, com esta situação do rosa-choque, o mercado é diminuto, contudo, isso não faz com que o valor fique mais alto. Pelo contrário, aqui entra logo no outro campo, que é o mercado é enorme e quem é que vai ficar beneficiado? Quem estiver mais bem vestido, ou seja, quem tiver as cores mais bonitas na pintura, ok? Portanto, eu acho que não é assim tão complicado para um vendedor, para um consultor, apresentar as coisas tal e qual como elas são, como um cliente, porque nós todos somos clientes, todos somos vendedores, mas todos somos clientes. Se nos colocarmos, e eu foco muito este ponto,
foco no cliente. Se nós pensarmos enquanto clientes, nós fazemos muito mais negócios. Porque passamos a falar a linguagem do cliente. Passamos a olhar para os detalhes a que o cliente dá valor. Passamos a ver todo o mercado com outro ponto de vista, sob o ponto de vista do consumidor, em que nós não queremos as características, nós queremos as vantagens, nós queremos o conforto da casa, nós gostamos imenso daquelas peças africanas, adoramos, mas cada uma no seu sítio, cada uma na sua, no local mais adequado, no local que faz sentido. Não é levantar-me com uma almofada nas mãos e entretanto tropeçar na girafa. Portanto, isto não faz sentido. Faz sentido, sim, as coisas estarem divididas ou, digamos, separadas. É assim, nós aqui estamos a pensar naquilo que vimos, não vimos o resto da casa. Portanto, não sabemos como é que estará o resto da casa, se seriam muitas ou poucas divisões, se estariam ou não todas cheias como aquela. Não, acho que não. Aliás, acho que, se não estou em erro, a casa estava impecável, à exceção, de facto, da sala ser um museu, mas salvo erro, era a casa de banho, tinha daqueles problemas Normais. parvos de resolver, que era só limpar, eu acho que era essa. E então era a casa de banho ficava colada à mente, não é? Por causa Claro. daqueles azulejos, e a sala ficava colada à mente por causa daquele aspecto museu. Uma das coisas que ajuda o proprietário a perceber que ação é que tem que fazer. Isto é um bom argumento do consultor para o proprietário colocar-se em posição de ação. Primeiro é explicar que é o espaço que está a ser vendido. É o espaço e não o que está dentro dele. E o que está dentro dele é ruído. Exatamente. É ruído visual. É o mesmo que estar a tentar prestar atenção estar a tentar prestar atenção ao filme com a minha filha ali nos ouvidos, que não percebo nada, já perdi metade do filme, que tenho que lhe dizer, olha, quando estou a ver a patrulha, pá, também deixa-te sossegada, não é? Sim. Portanto, essa é uma, não é? Portanto, o que é vendido é o espaço e não o que ele contém. Uma definição que eu gosto muito de homestaging é, já que há essa confusão com a decoração de interiores, o que eu costumo fazer é abraça a confusão e reconstrua. Então, uma das definições que eu utilizo é homestaging é decoração de interiores, porque também tem essa vertente, não é? Já que há uma intenção na escolha da cor, há uma intenção na escolha do posicionamento dos objetos ou dos volumes, portanto, é a decoração de interiores com lógica comercial. E qual é a lógica comercial? Mostrar o produto. No caso da casa, o produto é a própria casa. Olha, deixa-me só contar. Sim, depois eu conto uma história gira. Já reparaste, voltaste ao terceiro ponto da confiança, o produto. Ou seja, confiança no consultor, confiança na marca, e a seguir, ou na marca, na empresa, e a seguir a confiança no produto. Porque, de facto, esse é o último ponto. Se os outros dois forem alcançados, esse aí será com muito mais facilidade. Mas
Desculpa interromper-te Não faz no mal, exemplo, mas eu diz. ia contar uma história muito gira, portanto, na aviação, na parte da carga, onde eu Sim. trabalhei lá há alguns anos. Portanto, basicamente aquilo que se fazia era aquilo que se faz com os passageiros, a carga também tem um bilhete. Uhum. Pronto, e então, naquele dia, para aquele voo específico, era um cargueiro. A carga era, epá, eu não quero estar aqui a exagerar, porque para mim os aviões, eu gosto deles é comigo cá em baixo. Por acaso não sou muito aficionada pela aviação. São coisas com asas e chega. Pronto. Mas a carga daquele voo específico era só uma e pesava. Quem estiver aqui na aviação, e meu marido agora está a dormir, não pode corrigir, não é? Mas para aí, umas 30 toneladas, ou 300 toneladas, assim uma coisa. É assim. Mas que raio de carga é que leva aquele avião? É impossível, como é que ele levanta voo? Pois é, a carga era o avião. O avião saía do hangar de Lisboa e ia para o Rio de Janeiro para ser desmantelado. Em termos de alfândega, ele tinha que dar saída como carga, mas a carga era ele próprio. E eu era assim, epá, mas este exemplo aqui é assim, é caras, o exemplo é tão próximo do que é o, Sim, o, o homestaging, não é? Que sim, é o produto, é a casa, ele próprio, é ele próprio, e exatamente. não Não, aquilo que ele contém. exatamente, mas tens toda a razão e eu acho que o grande problema muitas vezes é as pessoas quererem colocar algo mais importante do que ele é, ou seja, sobrevalorizar determinado tipo de questões que não são necessárias. Quando nós tentamos apresentar mais características, mais vantagens, mais tudo do que aquilo que o produto consegue resolver, aquilo que nós estamos a fazer é uma fraude ao cliente. Estamos a defraudar a confiança que ele está a depositar em nós. E isto paga-se, porque as pessoas vão falar, mas eu creio que o grande problema de hoje em dia é o imenso ruído que existe. É uma realidade. Ruído, redes sociais, jornais, toda a gente tem acesso a tudo e mais alguma coisa. Não, eu digo-te, eu gostava de viver hoje, toda a gente fala nisto, gostava de viver hoje com menos 20 anos, menos 30 anos, menos não sei quê. Mas eu gostava por uma outra coisa, provavelmente não ia gostar porque iria agir como as minhas filhas, mas se eu fosse quem sou hoje, com menos 20 ou menos 30 anos, eu ia adorar os dias de hoje, porque informação gratuita, de qualidade, não falta, é o que tu quiseres. Não faltam oportunidades de conhecimento. Não falta. Eu sou do tempo onde a televisão era a preto e branco e havia um canal. Ok? Portanto, já tenho alguns anos. São tantos os exemplos que nós podemos ir buscar que é quase surreal determinadas coisas acontecerem para algumas pessoas, para outras não. Mas Exato. quando alguém me tenta apresentar algo que eu depois verifico que não é assim, e por isso é que tu há pouco comentaste muito bem que as pessoas quando vão ver algo já sabem exatamente o que há, quanto é que aquilo à partida pode valer, onde é que fica, tudo e mais alguma coisa, porque provavelmente já viram no Google Maps, já fizeram uma busca por satélite, já viram outras naquela zona, já fizeram perguntas a amigos perto, já tanta coisa. As pessoas, o consultor não pode colocar
não se pode colocar em xeque, ele tem que ser verdadeiro. Tal e qual. Tem que Olha, ser estou-me a real. lembrar, tu estavas a falar nisso e eu estava-me a lembrar precisamente por causa dessa história do Google Maps. No período em que eu procurava casa, eu decidi que seria numa zona rural, mais ou menos aqui nesta área, à volta de Alenquer, Ruda, por aqui, pronto. Porque sabia, é tal coisa, sabia que os preços eram mais baratos. Tinha a desvantagem da deslocalização, pronto, mas tinha a vantagem do sossego e do espaço, enfim, estava consciente da minha escolha. E encontrei um imóvel, uma casa, então, que dizia assim, tem transporte à porta. Aquilo era numa nacional ali para dentro, tenho vaga ideia ali para dentro, para quem vai para Torres Vedras, portanto, na nacional, quem vai para Torres, aquilo depois entra ali naquelas estradas mais pequenitas, pronto. Então dizia, tem transporte público à porta. Eu, ali, fui ao Google Maps. E de facto vi uma paragem de autocarro. Ora, acontece que eu por dia. passei para aí, que não deve de ser mais, deve ser tipo às 9 e às 6, ou às 9 e às 5. Ou seja, é um tipo de transporte, quer dizer, que não me aquece nem arrefece, quer dizer, ele não. Ou seja, o consultor, ao dar essa informação, ou está à espera que quem veja não precisa de transporte, ou está à espera que quem veja não saiba como é que funciona as carreiras no interior, na zona rural. Não é? Mais uma vez, está a tentar passar digamos, está a tentar estar de cor-de-rosa, não é? Exatamente. Embelezar com coisas que o imóvel de facto não tem, e o homestaging não faz isso. O homestaging embeleza com coisas que o imóvel tem. Tem. Exatamente. É o tal de rosa-choque, não é? Portanto, aí seria um rosa-choque. Exatamente. Olha, como por acaso não temos aqui a Joana Bastos, que é da artista visual, que ela iria nos dizer aqui melhor, mas é a maquilhagem, o que faz é sobressair a forma do rosto, a forma do olho. Exatamente. Portanto, é isso que o homestaging faz, é fazer sobressair, mas de forma honesta, sempre de forma honesta. Portanto, isso é sempre uma vantagem para o consultor adicionar à sua lista de vantagens na angariação em exclusivo. Sim, sim. Nós ontem falamos aqui várias vezes em checklist e de facto, quando o vendedor está a começar, eu até aceito que ele tenha que ter um guião, mas a partir daí o guião deixa de ser, a partir de um determinado ponto, o guião deixa de ser importante e passa a ter que trabalhar de uma forma completamente diferente, passa a ter que ser ele próprio, passa a ter que interiorizar, e se não é assim, tem que passar a ser, porque senão não transmite, e mais uma vez a Maria Rebolo hoje está aqui na conversa, senão toda a sua expressão, toda a sua forma de trabalhar, toda a sua forma de comunicar, e atenção, comunicação não verbal, acaba por transmitir ao cliente aquilo que realmente se está a passar com aquele imóvel. E, portanto, exatamente, as coisas vão correr mal de certeza absoluta. Eu, por exemplo, com esse consultor que promovia esse imóvel, eu fiz questão de nunca mais querer falar com ele, porque se ele promovia aquele tipo de imóvel com aquele tipo de informação, iria-me com certeza fazer perder tempo com coisas que não me interessavam, não é?
com mais 10 que era mesmo isso, perder tempo. Repara, Exato. mais uma vez, que perguntas é que ele te fez previamente? Ele perguntou-te se precisavas de autocarro com frequência ou se tinhas Não, transporte próprio? não, só de ver o imóvel na plataforma e depois era assim, pá, isto é bom demais para ser verdade. Então fui ao Google Maps e então vi, então este é que é o transporte público. Pois, Quer pois. dizer, enfim. Nos dias de hoje, com a era da informação, como o David Grades aqui comenta, é fácil o consultor ser colocado em causa. E, portanto, se ele quer ganhar confiança, tem que ser com realismo, tem que ser com justiça, tem que ser com verdade, tem que colocar as coisas como elas são. Tal e qual. Quando, por exemplo, atenção, não combinamos nada acerca desse exemplo, mas como é que eu reagiria, por exemplo, a este exemplo? Transporte público 2 vezes por dia. Bastava isso. Ou de baixa frequência. Ou de baixa frequência. Quer dizer, ou a carreira número X de não sei de onde. Enfim, sim, de certa forma, sim, não deixar de referir, porque é assim, porque uma coisa é uma família jovem que trabalha fora, não é? Outra coisa é uma família mais velha, não é? Que é para quem essa carreira é feita, para quem essas carreiras são feitas, não é? Que é para aquela camada que, pronto, que tem que fazer aquelas deslocações pontuais. Repara, ele estaria a ganhar 2 tipos, aliás, ele muito provavelmente iria alargar até o seu próprio mercado de leads, ou o seu mercado de angariação, porque as pessoas ao verem aquilo, quem é que iria de facto querer? Ou quem é que iria, repara, comentaste há pouco que o valor era adequado, ou pelo menos justo, enfim, agradável. Havia pessoas que não se importavam, nem sequer precisavam daquele transporte, iriam abdicar dessa parte, mas o vendedor tinha sido justo. Havia pessoas que, pelo contrário, iriam preferir aquele imóvel precisamente porque só tinha aquelas 2 carreiras que eram o adequado a determinado tipo de pessoas. Por exemplo, exatamente. A quantos quilómetros da população, do local mais, da população mais perto, pouco ou muito urbanizado? Quer dizer, são estes detalhes que acabam por criar esta confiança. Repara que se tu, antes de ires ver no Google Maps, se tivesses a informação à tua medida, e atenção, à tua medida não quer dizer que fosse especial, era a informação correta, verdadeira. Assertiva agora aqui por exemplo, em honra aqui à nossa Maria. Sim. Mas era o suficiente para as pessoas que estão disponíveis para isso liam e passavam para a frente, ou liam, ficavam e queriam contactar a pessoa. Assim fizeram-te perder tempo. E se te fizeram perder tempo daquela forma, tu logo de imediato, sempre que vês aquele número de telefone, e ele até pode ter excelentes propostas, mas aquele exemplo não foi o melhor. Exatamente. E outros, olha, tantos também na zona rural, Mas estamos aqui a chamar a atenção a um ponto de vista, o meu, que não sou profissional da área, mas que estou aberto a este tipo de análise. E como muita gente, quando eu procuro, neste momento não ando, aliás, por acaso ando aqui à procura de um imóvel, se houver aqui alguém da zona de Aveiro, contactem por favor, através da Sílvia, que eu estou disponível.
para conversar, mas eu tenho determinadas características, tenho determinadas condições que eu procuro e não quero outras, não vale a pena virem-me apresentar outras que saiam destas características que eu ando à procura, porque não quero aquelas. Se não encontro, azar. Não estou desesperado. Não avançar, exatamente. Exatamente. E, portanto, eu creio que é este o ponto, é esta situação, este mal-entendido, se calhar, que muitos vendedores, muitos consultores, acabam por ter, querem fazer negócio, À força. provavelmente porque estarão desesperados, exatamente. Independentemente da forma como ele seja. Eu acho que é um grande erro. É um grande erro porque podem estar a resolver o problema imediato, mas estão a complicar muito a sua vida profissional futura. Vida, digamos, nesta área em concreto. Nesta interação, exatamente. Exatamente. Olha, um outro caso era, encontrei uma propriedade, não sabia muito bem onde é que ela ficava, tinha uma vaga ideia da zona e disse especificamente precisava de ser uma propriedade a X quilómetros de distância de Lisboa, que essa viagem não fosse mais do que 40, 50 minutos, alguma coisa do género, pronto. Porquê? Porque tinha uma logística muito apertada e estava com uma bebê, e pronto, e quanto mais interiores são as ruas, obviamente, ou as estradas, obviamente que mais complicado. Então é o acesso às vias rápidas, basicamente. E então era qualquer coisa do género, mas isto no Google Drive dá meia hora de viagem. Sim, dá meia hora de viagem se não houver carros à frente. Claro. E se não for de noite, e se não tiver nevoeiro, quer dizer, eu sei que isso nunca vai acontecer. Sim. Portanto, é incomportável. Portanto, aquele consultor não entendeu o que eu precisava. Sim. E, mais uma vez, não fez as perguntas certas, as perguntas inteligentes, não tentou saber exatamente quais eram as necessidades do cliente, logo não lhe pode prestar um bom serviço. Está a pensar na comissão dele, não está com o foco no cliente, não está a ter um posicionamento estratégico com atenção na pessoa com quem está a interagir. Está a pensar exclusivamente, no final do mês, está a pensar exclusivamente nas angariações que tem e como é que vai conseguir colocá-las. Creio que não é a forma mais adequada. Se ele fizesse um outro tipo de pesquisa completamente diferente, adequada para o tipo de imóveis que tinha, então provavelmente ia ter mais sucesso. Agora, se ele não sabe, ou se ele não consegue escutar aquilo que lhe estão a transmitir que tem necessidade, como é que ele consegue depois selecionar, filtrar o imóvel mais adequado para apresentar? Exatamente. E se não consegue fazer isso para o cliente comprador, também não consegue fazer esse filtro ou levar o proprietário a fazer esse trabalho, e então precisamente, olha, a Maria está precisamente, eu estava aqui, estou aqui com paninhos quentes, mas a Maria foi muito assertiva agora. Dão mau nome à profissão. Sim, de facto são esses que dão mau nome, e pronto, e de facto… Sabes, que se fosse num produto de recorrência, isto tinha uma razão, tinha uma explicação muito simples, só vem da primeira vez. Porque o produto que vendeu não serviu àquele cliente e, portanto, como é um produto de recorrência, o cliente a seguir vai dizer, ainda tenho aí o seu produto na prateleira, quero ficar com ele, eu devolvo, não me importo. Porque repara, o comercial
Nós, enquanto vendedores, somos conotados como alguém que temos que vender a qualquer preço, que o nosso trabalho é vender, empurrar, oferecer, temos que fazer alguma coisa com a mercadoria que temos. Mas, na realidade, as coisas não são exatamente assim. Não são, porque o nosso trabalho é escutar um lado e o outro, ou seja, do fabricante, da empresa que nos está a pagar as despesas, enfim, de alguém acima, e temos que filtrar o cliente, temos que ouvir as necessidades do cliente e depois procurar o produto que nós temos mais adequado àquele cliente. Mas se o nosso produto de maneira nenhuma se adequa àquele cliente, temos duas opções. Que ambas são válidas e ambas devem ser utilizadas. Primeiro, passar essa informação à empresa que estamos a representar. Segundo, procurar outro. Porque aquele não é o nosso mercado. Exatamente. E agora, fazendo o paralelo com o imobiliário, o nosso chefe, digamos assim, nesse caso, essa entidade de empresa tem o paralelo então com o proprietário, não é? Porque é o proprietário que é o dono do produto, não é? E então no fundo, eu sei que é difícil para muita gente sentir que está a abdicar de um possível bom negócio e por isso exclui-se de tomar certas ações ou dizer certas coisas com medo de perder seja o que for, quando muitas vezes é precisamente o contrário, quando é a tal história do posicionamento estratégico. Quando o consultor é completamente diferente dos outros e não faz isso e diz, atenção, esta é uma ferida que tem que ser tratada. Exatamente. O proprietário poderá até ficar assim meio atordoado, mas até vai dizer, nunca ninguém me tinha dito que era preciso. Claro. Espera lá, eu estou aqui com alguém que de facto se interessa por mim. Exatamente. Repara que eu dou muito valor ao teu trabalho e à atividade que desenvolves, porque, repara, não é fácil chegar ao pé de alguém que muitas vezes está desesperado, e aliás, aquela notícia que nós há bocado começámos a falar é nesse sentido, porque vão começar a aparecer muitos proprietários com algumas dificuldades de tesouraria que vão querer vender de forma rápida e, portanto, o vendedor, o consultor imobiliário deve estar alerta para estas situações. Vão aparecer muitos imóveis no mercado que até podem nem ter grandes problemas, mas que existe ali um problema por trás chamado banco. E, portanto, o que é preferível? Que tipo de investimento é que é preferível? Deixar perder o imóvel ou fazer algum pequeno investimento e colocá-lo mais rapidamente? Porque os vendedores têm que pensar, os vendedores, neste caso vendedores de imóveis, têm que se aperceber de uma coisa, como o deles, vão aparecer mais. Exatamente. E o qual é que se vai vender mais rapidamente? Aquele que tiver um consultor mais posicionado estrategicamente, que consiga transmitir uma outra segurança, que consiga passar essa sua confiança pessoal para o imóvel que está a apresentar. Exatamente. Não, atenção, nós não estamos aqui a falar de impossíveis, não estamos a falar de nada transcendental. Provavelmente nós os dois é que passámos algum tempo a pensar sobre este assunto. não descobrimos nada extraordinário, não é nada que não venha em algum livro ou que... Não, de maneira nenhuma. São aquelas coisas básicas que qualquer comercial deveria ter à sua frente no dia-a-dia.
este guião. Como é que eu devo angariar este imóvel? Isto serve aos meus interesses, aos meus clientes? Serve à empresa que estou a representar? Ou não serve? E se serve, necessita de fazer algum tipo de alteração para se tornar ainda mais vendável? Necessita de pequenas correções para se tornar o meu produto adequado? Eu peço desculpa se estou a sair um pouco do teu contexto, mas Não, eu vejo isto. tu estás a entrar numa outra parte que por acaso não contemplei aqui, mas que tem tudo a ver, que é o posicionamento estratégico do consultor e o posicionamento estratégico do imóvel, Exatamente. do, Exatamente. do serviço que é prestado pelo consultor e do próprio produto que é o imóvel. Portanto, o consultor posiciona-se estrategicamente dizendo eu faço diferente dos outros, eu só trabalho assim, porque eu posiciono este imóvel de maneira a que se destaque dos demais. Exatamente. E essa maneira e essa forma de trabalhar é isso que pode, inicialmente, pode dar aquela impressão, isto vai-me fazer perder negócio, porque há pessoas que não vão estar dispostas, provavelmente sim, ou não, depende da forma como o proprietário, como o consultor aborda o proprietário e de facto obviamente da extensão então dessa intervenção, não é? Porque muitas vezes se resume a pequeníssimas coisas, Detalhes. Sim, a detalhes. detalhes, a rotinas que de facto quem está a mudar, quem está a vender a casa, não é? Tem um determinado estilo de vida, chega àquelas horas, sei lá, tem uma certa rotina com os miúdos, tem uma certa rotina, enfim, e tudo isso tem implicação na maneira como o ambiente está Montado. montado, Sim, preparado. pronto. Uhum. E esse ambiente, ou esse ecossistema, digamos assim, Sim. em que o proprietário vive, não está necessariamente adequado para a venda. E quando eu falo em venda, é adequado para uma massa de gente anónima, não é? Portanto, Exatamente. Exatamente. É que se fosse 1 a 1, ou seja, há um vendedor e só vai haver um comprador e já sabemos quem é e já o conhecemos, já existem todos os dados a seu respeito, é uma situação. E olha, por os isso é que, compradores, existe um comprador que gosta de rosa-choque e vai comprar imóveis da Maria Rebolo. exatamente. Agora, repara, qual a possibilidade de encontrar um outro apartamento, um outro imóvel pintado a rosa-choque num raio de 100 quilómetros? Não sei se isto é possível de mensurar, não sei. Exatamente. Okay? Portanto, agora, há aqui o nosso povo tem ditados interessantíssimos. Este não é um ditado, mas é um dito popular. Onde é que nós conseguimos encontrar mais facilmente um homem? É entre os homens ou entre as mulheres? É entre as mulheres. Entre as mulheres. Porquê? Porque se tu tens, no caso concreto dos imóveis, se tu tens 10 imóveis, todos com as mesmas características, há um que vai sobressair. Seja pelo preço, seja pela apresentação, seja por o que for. Se houver uma certa conjugação de esforços, quer em termos da angariação, quer em termos da seleção dos potenciais clientes, tudo se torna muito mais fácil. Porque tu até podes Exatamente. ter 100,
mas só 3, só 4 é que se encaixam perfeitamente naquele cliente. E muito provavelmente, e atenção, não estou a querer passar técnicas de venda a ninguém, mas provavelmente até seria interessante a um sábado pegar no casal que pretende comprar e ir fazer a visita aos 3 ou aos 4 imóveis. Porque tinha a certeza absoluta que eles não iriam a outra agência fazer o mesmo tipo de trabalho. E durante aquela manhã, entre 3, entre 4, seguramente algum poderia interessar mais do que os outros. Exatamente. Agora, se começa logo pela visita àquela casa, onde a casa de banho, com a sanita e com aquela sala, com os... Aí pode ser complicado. Está a começar com o pé esquerdo. Exatamente, exatamente. Portanto, eu acho que é um pouco de senso comum. As vendas é mesmo isto, é este relacionamento, é este conhecimento mútuo, é esta forma de ir acompanhando as pessoas, de ver como é que reagem a determinadas coisas, como é, por exemplo, eu neste momento sinto que começo a estar cansada, não sei se pelo bebê, mas vejo que estás a gostar, mas que ao mesmo tempo já começas a fazer esforço para estar aqui. Cara, isto é o conhecimento, é a análise, é o cuidado que nós temos na relação que estamos a ter com aquela pessoa, naquela interação. E quando isto acontece, as coisas acabam por ser mais fluidas. Porquê? Porque temos foco na outra pessoa. Tal e qual. E estamos a passar a segurança que queremos o melhor para aquela pessoa. Não, isto aqui, de facto, por esta visita que nós fizemos, tinha aqui mais um na rota, mas eu vou telefonar à pessoa a dizer que não vou lá, porque apercebi-me que você não gostou disto assim. E às vezes até pode ser mentira, mas o consultor vai ficar bem visto, porque está a selecionar. Exatamente, a empatia, é isso mesmo. Mas está a relacionar, está a ter atenção aos mínimos detalhes que lhe estão a ser apresentados. E pode chegar um momento em que diga, olha, lamento imenso, mas eu vou ter que fazer alguns contactos pessoais para ver se encontro algo à sua medida. Porque o que eu tenho não se adequa minimamente. E se calhar até há lá um que depois de 2 ou 3 dias de pseudo-contactos até vai aparecer e é o adequado e não digo o contrário. Enfim, isto depois aqui entramos na parte das técnicas de vendas, mas aqui o importante para mim sempre, todos os dias, é o foco no cliente. Se não tens foco no cliente, não lhe consegues passar a tua boa vontade, não lhe consegues passar a tua segurança de que és a pessoa adequada para fazer aquele negócio. E ele não vai querer fechar negócio contigo se não for assim. Tal e qual. Olha, JC. A não ser, já agora, desculpa, sim. A não ser que seja alguém que teve um telefonema prévio de alguma entidade que soube de um negócio espetacular e que não se interessa minimamente que aquilo esteja a cair de velho. Aí é outra questão. Mas isso é de facto uma coisa que eu entretanto que eu aprendi é que há clientes para todo o tipo de imóveis. Exatamente. Há clientes que se querem mesmo aqueles que é para mandar tudo abaixo e recomeçar de novo. Portanto, o trabalho que eu faço é para não é com essa extensão de intervenção. Portanto, também acaba por ser um nicho. Acaba por ser um nicho, portanto portanto este trabalho que eu estou a apresentar, este curso que eu estou a promover é para imóveis com morador e que com condições, enfim,
de manutenção razoáveis a boas, não é? Portanto, que não haja assim obras a necessitar de obras de grande intervenção. Portanto, este curso está desenhado para esse tipo de imóveis, que na verdade é a maior parte, não é? Porque as pessoas querem um serviço e um produto de chave na mão. Exatamente. Já basta o tempo que andaram à procura, depois mais a chatice com os bancos, a chatice com a escritura, ainda ter que se dedicar a obras. Há esse tipo de pessoas, mas a maior parte quer é assentar e começar a viver. Claro, mas olha, mas já que falas nisso, eu vou aqui buscar mais uma possibilidade, o posicionamento estratégico, que é o consultor ter sempre uma boa carteira de contactos, seja de construtor civil, seja de eletricistas, Sim. seja de mobiliário, seja inclusivamente empresas de mudança, que de imediato consigam fornecer aquele serviço adicional, mas necessário, ao negócio. E muitas vezes com a chave na mão. Exatamente. Sei que há agências que fazem isso, mas eu acho que o consultor não tem que estar dependente da agência. O consultor pode se distinguir da agência e ser digamos assim, um diferencial dentro da agência, não é? Portanto, exatamente. porque há de facto agências que têm absolutamente todo tipo de serviços que se possam imaginar, que geralmente são as agências de maior dimensão, como é óbvio. Agora, noutro tipo de agências onde não existe esse serviço ou esse acompanhamento por parte da agência, é o consultor de facto que tem que ter a sua lista, não é? Tem que se munir então dos parceiros novamente para dizer: eu sou diferente dizer de forma implícita, não é? Portanto, eu trabalho de forma diferente dos outros. Exatamente. Mas mostrar porquê. Mostrar porquê, exatamente. Exatamente, porque Muito de facto tem aqueles contactos, porque o serviço acontece de maneira diferente e vale muito mais esse tipo de promoção do que um cartaz na rua. Eu acho que vale muito mais do que um cartaz. Bom, JC, olha, eu vou dar só um minutinho porque isto tem um delay para perceber se existe aqui alguma dúvida e se alguém quer colocar dúvidas. É perguntar hoje porque não estou cá amanhã. Eu amanhã vou tirar um dia de folga, por favor. Acho que fazes muito bem e a criança está a pedi-las, certeza absoluta. E a mãe também. Portanto, o JC vai ser parceiro no curso Ensinar-te e vai falar precisamente deste lado do vendedor que vende o produto ou o serviço, ou um serviço de baixa recorrência. Portanto, como contornar então esta aparente desvantagem de o Benjamin vai nascer. Pelo menos já traz o tirocínio feito. Mas, Sílvia, eu queria realmente aproveitar a oportunidade e para quem vai ouvir, já se perceberam durante esta live que eu não me cinjo especificamente a determinados assuntos para os quais sou chamado, porque no fundo as vendas é um pouco mais do que falar especificamente de um assunto. Podemos ir com mais detalhe a um ou outro, mas no fundo as vendas é muito simples. Trata-se de um guião básico
em que a nossa preocupação só tem que estar num lado, no cliente satisfeito. Se o cliente estiver satisfeito, tudo o resto vai acontecer com facilidade. Portanto, se alguém quiser fazer perguntas, aproveitem agora. Se não, tem que entrar depois no curso da Sílvia para poder ouvir-me novamente ou chamar nomes, não sei, espero Ou que não. seguir-te nas redes sociais, porque Porque não? Porque não? dás muito conteúdo, portanto, aliás, convido a toda a gente, nesta e nas outras lives, a ouvirem as pessoas, no caso aqui a JTC, fora deste contexto, não é? Porque Sim. tem uma sabedoria riquíssima e tem muito para ensinar. Faços possíveis, mas atenção, só para que saibam, sou profissional e faço isto por gosto. Não, esta não é a minha atividade profissional mais forte, está bem? Portanto, faço isto porque chegamos a uma altura em que pensamos o que é que queremos deixar e eu quero deixar pessoas com mais conhecimento do que aquele que me foi transmitido. Assim, quando passo já com algum valor acrescentado, portanto, é com esse sentido, ok? Bom, olha, JJC, novamente, muito obrigado por teres aceito Obrigado eu. este convite. Obrigado por seres parceiro do curso Ensinar-te. Quero agradecer a todos que estiveram presentes nesta live. Agradeço antecipadamente a todos aqueles que vão assistir a live posteriormente, porque vai ficar disponível o replay, quer no Facebook, quer no YouTube. Portanto, aqui me despeço. Uma excelente noite para todos e excelentes vendas. Muito obrigado pelo teu convite e sempre que for necessário, qualquer um que esteja a assistir ou que vá assistir, enfim, encontram-me facilmente nas redes por ou JCol ou JC Oliveira, seguramente, e desejo-te os maiores sucessos para o teu programa. Tenho a certeza absoluta que vão ser muito bons, porque de facto és uma profissional de excelência, uma profissional que transmite a informação que realmente é necessária, ou seja, tudo aquilo que eu tenho estado aqui a falar, foco no cliente, tu tens. Portanto, força, muito sucesso. Obrigada. Obrigada e boa noite a todos. E vemo-nos por aí e novamente adeus.